E aí, gente, como é que vocês estão? A semana foi boa? Bom, nós estamos aqui de volta. Nós vamos continuar vendo aqui o livro de Êxodo. Só uma recapitulação, né, do que nós vimos na semana passada. Nós vimos o chamado de Moisés, Deus falando, dando a ordem para ele obedecendo essa ordem, mas Deus disse que ia ser complicado, que não ia ser na hora, não porque Deus não tenha poder, não é bem isso, né? A gente tem que também ter esse entendimento. Mas Deus disse exatamente o que ia acontecer. Deus tinha um plano, Moisés não sabia do plano de Deus, mas Moisés tinha que ter obedecido tudo o que está lá. Inclusive, o fato de que Deus iria endurecer o coração de Faraó e tudo mais. Nós vimos também que os líderes de Israel iam ter sinais que seriam feitos na presença deles para provar que Moisés estava sendo levado realmente por Deus. Certo? Então vamos lá, vamos continuar nossa caminhada aqui. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração para que Deus possa preparar o nosso coração para a palavra dele. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa manhã, por ter essa possibilidade de estar levando mais uma parte da Tua palavra para os nossos irmãos. Eu venho pedir, Senhor Deus, que nesse momento que ainda estamos isolados, que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa, que o Senhor possa ampliar o alcance dessa palavra, desse vídeo, para que ele possa atingir mais pessoas. Que a gente possa ver sempre o Teu agir dentro de nós. E nos ensina com a palavra de hoje, Senhor Deus. Nos ensina, nos dê uma aplicação para o nosso dia a dia e nos ensine a viver cada dia mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver o capítulo 5 e o capítulo 6 de Êxodo. Então diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. Saiam, recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de juntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Interessante, né? Quando Deus deu a mensagem para Moisés, ele disse exatamente o que ia acontecer. Ele disse que o faraó, ele ia endurecer o coração de Faraó, e o faraó não ia deixar no primeiro momento, para que Deus mostrasse o seu poder. E agora a gente vê exatamente isso, né? Parece que as coisas pioraram, né? Porque ao invés de eles serem libertos, olha só, todo mundo achou, né,
Moisés ia chegar lá, falar com o faraó, falar, tá bom, e libertar todo mundo. Mas não é bem assim, não. Olha só, mais um pedacinho aqui, ó. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que nos tratas teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem, façam tijolos, os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, o Senhor os examine e julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Olha só, quer dizer, o próprio povo passando dificuldade e ficando contra Moisés e contra Arão. Será que Moisés não deveria ter falado para eles tudo o que ia acontecer? Será que Moisés falou? Será? A gente não sabe muita coisa. E esse monte de serás que a gente vê aqui e que passam na nossa mente são os mesmos que passam no nosso dia a dia. Quando nós enfrentamos um problema, que a gente no começo do problema ora achando que Deus vai tirar aquilo como cirurgicamente lá com uma pinça e tirar o problema. E muitas vezes isso não acontece. A gente tem que passar pela luta, passar por toda aquela provação. Por que a gente passa por provas? Por que a gente passa por problemas? A gente não sabe. A gente não sabe. Eu costumo pensar que um dia talvez Deus vai me explicar o porquê. Mas eu procuro entender quando eu passo por provas o que Deus está fazendo dentro de mim. O que Deus está fazendo na minha vida. Porque os problemas para o crente, a gente tem que entender que é o agir de Deus para que a gente melhore, para que a gente seja uma pessoa melhor do que a gente é. Ou seja, o cristão ele tem que ter em mente que ontem ele era pior que hoje e hoje ele é pior do que ele será amanhã. Ou seja, a cada dia ele vai melhorando cada vez mais. O Evangelho ele nos ensina que nós devemos nos parecer com Cristo. Então, a cada dia que passa, nós somos mais Cristo. Nós somos um pouco mais de Cristo. Então, como que você percebe que você está sendo um pouco mais de Cristo? Quando você começa a tirar o seu eu de dentro de você e começa a pensar mais no próximo, ou na comunidade, ou melhor, tira o eu e coloca o nós. Tira você vendo o seu egoísmo e você vendo a coletividade, o bem do teu próximo. Se você tem um emprego e está trabalhando e você vê um irmão teu passando necessidade, você ajuda esse seu irmão. E assim a gente vai vivendo, um cuidando do outro, que é o que Jesus fala. Jesus não é a cabeça, nós não somos o corpo. O corpo cuida das suas partes. Então é essa que é a beleza do Evangelho, transformando a gente dia a dia. Então os problemas são para nos transformar, para nos fazer engrandecer, para engrandecer não para o mundo, mas engrandecer para Jesus, engrandecer para o reino de Deus. Porque não se esqueça que Jesus também falou que se você quer ser o maior no reino de Deus, sirva a todos. Então seja o menor aqui na terra para você ser o maior no reino de Deus. Mas eu particularmente o que eu busco é agradar a Jesus, agradar o Senhor. Porque se eu buscar a vida eterna pensando em ser alguém lá, eu também já estou errado. Pelo menos eu penso assim. Vamos continuar. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste?
Desde que me dirigi ao faraó para falar o seu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Gente, que pica-fumo, hein? Deus falou para ele que iria acontecer isso, e ele está falando aqui que Deus ainda não libertou. Será que nós não somos um pouco de Moisés? Será que a gente também não murmura demais, não? Será que a gente não deixa Deus agir? A gente quer nós agirmos, a gente quer fazer do nosso jeito. Deus está tentando fazer do jeito certo. Tentando não, Deus está fazendo do jeito certo e a gente está tentando atrapalhar. Tem horas que, quando a gente vai fazer alguma coisa no ministério, alguma coisa na igreja, a gente deve orar assim: Senhor, que eu não atrapalhe. Porque nós temos mania de atrapalhar o que Jesus vai fazer, né? Mas vamos continuar. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó, porque minha mão poderosa ele o deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por enquanto, só até aqui. Deus volta a lembrar Moisés da aliança. Deus volta a falar: olha, não é só você, essa aliança vem lá de trás. Olha, veja tudo o que eu fiz até aqui, lembre do que eu te falei. Deus está sendo muito didático, porque ele está repetindo exatamente a mesma coisa do que ele tinha falado para Moisés. Ao invés de Deus se irar com Moisés e falar: eu já te falei. Não, o que ele está fazendo? Sendo didático. E o que nós podemos aprender com isso? Nós temos que aprender que nós devemos ter longanimidade, ou seja, paciência. Quantas vezes a gente vai ensinar um filho ou ensinar alguém e perde a paciência e briga com a pessoa, e a gente está vendo que Deus é paciente. Deus, ele é paciente. A gente vai aprender também que tudo tem um limite em Êxodo. Mas Deus está falando aqui está nos mostrando, né, que nós devemos ter paciência no ensinar, no instruir. Então vamos continuar. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvido, como ouvirá faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Olha que coisa interessante. Moisés está de novo entrando naquela desculpa de que ele não sabe falar. Tudo voltou atrás. Tudo voltou. E nós temos a mania de também fazer alguma coisa parecida. Eu posso falar por mim. Tem hora que começa a dar errado, você já começa a falar: tudo que eu faço dá errado. Eu não sirvo para isso aqui. Eu tenho que aprender tal coisa. Não, isso eu não sei. Eu vejo muito com adolescente, na faculdade também, onde eu dou aula. Matemática eu não consigo aprender. Tal coisa é muito difícil para mim. Tal coisa. E no fim das contas, é tudo uma questão de você dar o primeiro movimento, se esforçar, e você vai conseguir. Principalmente nessa situação aqui, né? É Deus mandando. Deus está mandando. E ele ainda está tentando arrumar desculpa. Está voltando ao pensamento que fica lá atrás. Isso não é bom. Vamos continuar aqui. Esses foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Simeão.
Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia, Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, filha de Anasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana, Abizaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi esse Arão e a esse Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Nossa, mas o que uma genealogia tem a ver com o que está acontecendo aqui? Muitas vezes eu confesso aos irmãos que eu li a genealogia assim, falei, putz, isso aqui não tem nada a ver. Mas Deus, por muitas vezes também, me fez mudar essa maneira de pensar, porque as genealogias elas têm um porquê. Nada da Bíblia está solto, tudo tem um porquê. Vocês vão perceber vários nomes aqui, se vocês continuarem lendo o Êxodo e continuar para frente, vocês vão ver vários nomes citados aqui sendo usados por Deus. Então, a genealogia, nesse caso específico, no meu entendimento, ele está mostrando da onde veio e que saíram. É para que o leitor possa ver que Deus realmente fez uma promessa no passado, trouxe todo mundo para o Egito e vai tirar todo mundo para o Egito. Então aqui tem todo mundo que veio para o Egito e todo mundo que vai embora. É interessante, né, que em genealogias possam falar tanto assim com a gente. É que a genealogia, né, só para a gente encerrar, ela não fala no momento que você está lendo ela. Mas se você prestar atenção, você vai ver quem foi Finéias, quem foi Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, tudo isso vai estar aqui, não só no livro de Êxodo, mas em todo o Pentateuco. E é interessante, né, que quando você fica ligado em genealogia, você vai falar, putz, esse cara estava lá atrás, esse daqui, esse aqui, é filho de fulano, ciclano, então isso é muito importante. Mas vamos continuar. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Olha que coisa, de novo a mesma conversa. Nós vamos ver que Moisés venceu essa coisa dele não saber falar, porque depois ele teve que tomar a frente, e lá na frente ele teve que falar com as multidões de Israel. Mas, de novo, na primeira dificuldade, volta aquilo que era antes. Sempre voltando. E nós temos esse costume também. A gente já disse sobre isso, eu não vou falar de novo, mas a gente tem essa mania. Bom, eu vou ler de novo esse versículo para gerar um suspense, porque nós vamos parar a aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a ver as pragas e Deus agindo, porque até aqui, quando foi falar com o faraó, foram dois israelitas que foram lá, Moisés e Arão. Não é? Agora, a partir do capítulo 7, começam as maravilhas de Deus. E aí,
nós vamos ver com um pouco mais de detalhes o que cada uma dessas pragas querem dizer, o que elas fizeram, certo? Então, nós vamos parar por aqui, mas eu vou ler esse último versículo para ficar na mente da gente aí, para nós pensarmos. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se tenho dificuldade para falar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por toda a misericórdia que o Senhor teve pelo teu povo, porque se o Senhor não tirasse os israelitas do Egito, nós não estaríamos aqui hoje. Porque Jesus não voltaria, o Evangelho não seria pregado e nunca chegaria as boas novas ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor retire da nossa boca qualquer palavra do tipo dessa que Moisés falou. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de fazer aquilo. Que o Senhor possa nos dar discernimento, esperança e sabedoria para que as dificuldades não nos tirem do caminho. Que o Senhor possa nos dar coragem para enfrentar os problemas da vida. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra para a gente buscar refúgio. Que a nossa mente, o nosso coração se refugie na Tua palavra, Senhor Deus. Pai, trata o coração de cada irmão meu que estiver passando por qualquer tipo de problema e dê a ele discernimento, dê a ele sabedoria, coragem, força, intrepidez para pregar a palavra, Senhor Deus. Que ele possa entender que ele tem que levar a palavra de Deus adiante, porque da mesma maneira que um dia nós vivemos sem esperança, muitas pessoas vivem hoje sem esperança. Que o Senhor possa falar ao nosso coração o Teu desejo, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos trazer pessoas que a gente possa levar a Tua palavra para elas durante toda essa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Até semana que vem com a continuação aqui do livro de Êxodo. Até mais.